Então, eu sei que é um questionamento muito interessante, mas você já parou para pensar nisso alguma vez? Porque é uma pergunta muito mais profunda do que parece. Todos nós fazemos isso, ficamos adiando a nossa vida, a vida que a gente realmente quer viver. E Sêneca já escreveu sobre isso 2000 anos atrás e explicou de uma forma muito interessante por que a gente é assim. E lá nas cartas de Sêneca ele pergunta: por que você adia a si mesmo? E essa pergunta bate como um tapa na nossa cara, porque tanto eu quanto você sabemos que nós somos culpados de fazer isso. Porque pensa comigo, você quer se tornar mais inteligente, mais gentil, mais bem-sucedido, ter mais tempo com as pessoas que você ama, fazer as coisas que realmente importam e ter mais qualidade de vida. Mas por que isso ainda não aconteceu? Primeiro, por conta de uma ilusão que todos nós vivemos em algum ponto da vida, de que o trabalho é o caminho para a felicidade, que você só pode alcançar essas coisas todas depois de trabalhar feito um condenado em um emprego que você não gosta, para daqui a muitos anos poder se sentir finalmente feliz e realizado na vida. E obviamente já foi desmentido, porque já vimos milhares de casos de pessoas que trilharam esse caminho sem sucesso no fim da corrida, onde adiaram a felicidade e acabaram nunca nem sequer encontrando. E eu entendi isso através do minimalismo, quando eu comecei a estudar sobre a minha própria vida. E percebi que o caminho que eu estava seguindo era exatamente esse, de adiar a minha felicidade para um futuro ideal, mas que graças a Deus eu abri os meus olhos para entender que a felicidade não pode ser adiada. Ela faz parte do processo. A felicidade é, na verdade, o seu estado de espírito. É a sua perspectiva, como você enxerga a vida. E essa é a única explicação óbvia para justificar como existem pessoas que têm tudo menos a felicidade. E ao mesmo tempo, também existem pessoas que têm a felicidade mesmo não tendo mais nada. Porque essa é a moral da história. A felicidade é a base de tudo e não um resultado final. Inclusive, Thoreau criticava muito a velocidade que a vida moderna muda. Como o trem que permitiu que as pessoas viajassem muito mais rápido, mas sem levar em conta todo o tempo que elas trabalhavam para comprar uma única passagem. Que de uma forma mais simples de se entender, é que agora dá para acelerar as coisas, mas a qual custo? Exatamente assim como muitas vezes você pensa que precisa primeiro acumular um monte de dinheiro para só depois se dedicar às coisas que você realmente ama fazer. Como ler, passar um tempo com as pessoas que importam, se dedicar aos seus hobbies, cuidar de si mesmo. Porém, na verdade, o que você precisa fazer são as duas coisas ao mesmo tempo. Como eu comentei nos últimos vídeos, porque pensando de forma realista, você pode até estar focado lá no seu futuro. Mas me responde uma única e simples pergunta. E se você morrer amanhã? O que ficou? O que sobrou da sua vida? Quanto você viveu de fato? Quantas coisas que você queria ter feito e deixou de fazer? Porque estava ocupado demais, só focando no seu futuro. E eu sei que é um choque parar para pensar nisso. E dói muito a gente pensar sobre a morte. Mas é uma realidade. É o único caminho para qual todos nós estamos caminhando. Então a única coisa que importa de verdade é aproveitar o caminho. Aproveitar a vida. E quando eu entendi isso, eu fiz uma grande mudança na forma como eu vivia todos os meus dias. E hoje eu não foco só no dinheiro, nem só no futuro. E faço todos os dias as coisas que eu gosto de fazer, porque são elas que me motivam a continuar trabalhando por um futuro melhor. E eu, inclusive, tive uma época, quando eu era mais novo, quando eu abri minha primeira empresa, quando eu tinha 23 anos, que eu estava na mentalidade de construir uma empresa que faturasse muito dinheiro, de ser um super empresário. E foi, inclusive, a fase que eu mais me estressei, mais trabalhei e menos ganhei dinheiro. Mas, graças a Deus, não demorou muito para eu perceber que não estava funcionando e eu mudei completamente o ritmo. Porque a grande sacada é alinhar os seus princípios, os seus valores e as ações diárias. E é muito mais simples de fazer isso do que você imagina. Você simplesmente pega um pedaço de papel e faz uma lista de quais são os seus princípios e as suas metas, as coisas que você mais valoriza e quer focar na vida. E depois faz uma lista das coisas que você faz durante os dias, das suas atividades. Depois compara as duas e você vai ver que as coisas que você faz não são as mesmas que, na verdade, seriam as suas prioridades. E muitas vezes as suas prioridades são as coisas que você mais negligencia e acaba deixando de lado. E aí você tem uma grande incoerência consigo mesmo, onde quer uma coisa e faz outra
completamente diferente. Provavelmente, você começa o dia tentando dormir até o último minuto que consegue. A primeira coisa que faz é pegar o telefone para entrar naquele modo de comparação da sua vida com a dos outros. Depois, não come direito e vai direto para o trabalho, que é só mais um meio para um fim, que é ganhar dinheiro. Que com quase toda a certeza do mundo, você desperdiça uma boa parte desse dinheiro em coisas que não são os seus verdadeiros objetivos e as suas prioridades. Quando eu estava nessa corrida do dinheiro, eu focava só em faturar, em manter uma aparência condizente com a de um empresário e em manter um estilo de vida que estava caminhando para um caminho de consumismo desenfreado. E foi aí que eu entendi que o que eu estava fazendo não fazia sentido nenhum, porque não tinha nenhuma conexão com as minhas prioridades. E uma das formas que eu mudei foi exatamente na minha aparência, onde eu comprava pela marca, pelo que elas mostravam para os outros. E hoje eu faço o contrário. Eu uso roupas minimalistas, onde a única coisa que importa é o que elas fazem por mim. Por isso, hoje eu compro as minhas roupas todas na Insider, porque eles têm uma coleção de roupas perfeitas para o dia a dia, com qualidade, durabilidade, porque são produzidas com materiais tecnológicos que não amassam, não desbotam e não ficam com cheiro ruim. E hoje a minha aparência é um reflexo do que eu quero para a minha vida. Conforto, qualidade, simplicidade e facilidade. E as roupas são só mais uma ferramenta para eu alcançar tudo isso. Então, se você está precisando simplificar sua aparência, acesse o site da Insider, que está sempre aqui na descrição, e use o meu cupom PINHO12 para comprar as melhores roupas do mercado. Mas enfim, voltando ao assunto, é aqui que está o pulo do gato. É aqui onde você muda o jogo e começa a se questionar sobre o que tem feito todo santo dia. Porque tudo tem um custo. O preço do desnecessário é muito alto e muitas vezes custa o essencial. Como Sêneca mesmo disse, a fome é barata, mas o paladar é muito caro. E assim, muitos de nós gastamos mais do que a gente precisa em luxos que não são essenciais e que, diga-se de passagem, não são um problema como um todo. O problema é quando o desejo atrapalha a sua vida. Porque tudo é questão de circunstância. Por exemplo, se você está ganhando R$1.000 por mês e resolve comprar uma pizza de R$100, isso vai acabar com a sua oportunidade de investir em estudo, em comprar um livro, um curso, que são coisas que poderiam melhorar a sua vida de fato. Mas se você ganha 5.000 por mês, uma pizza não vai fazer tão mal assim. Por isso que eu digo, são 2 pesos diferentes para uma mesma situação. Então, entenda o luxo desnecessário como algo que não deveria ser feito naquele momento. O que não significa que não deva ser feito nunca. Porque entra exatamente na filosofia do assunto desse vídeo. Não deixar de fazer as coisas que você quer, que você dá valor. É encontrar o equilíbrio entre os dois. Assim como eu também julgo um luxo você ficar deitado assistindo seriados, sendo que poderia estar trabalhando, estudando, limpando a sua casa, comendo direito, que são exemplos de como você adia a sua vida por causa de ações diárias que não estão alinhadas com os seus valores e os seus objetivos. E aí a gente entra na questão do essencial, porque quando você abre mão das coisas desnecessárias, vai economizar muito dinheiro, não vai precisar trabalhar tanto e vai ter mais tempo para focar nas coisas que realmente importam. Porque a corrida dos desejos é exatamente essa: trabalhar no que você não gosta, para comprar coisas que você não precisa, para agradar quem você nem conhece e, pior ainda, que não tá nem aí para você. Então é por isso que hoje eu vivo uma vida simples. Eu faço tudo o que eu quero. Se eu quero ler, eu paro, sento e vou ler. Quando eu quero treinar, eu vou para academia. Quando eu quero trabalhar, eu sento no meu escritório e trabalho. Eu não sinto falta de fazer nada e muito menos sinto falta de coisa nenhuma na minha vida. E eu sei que alguns de vocês, que ainda estão com a mente presa nesse ritmo, vão me questionar sobre o tempo, sobre trabalhar, sobre o custo de vida e um monte de outras coisas. Mas o caminho que você precisa fazer é exatamente o inverso. É começar a se questionar sobre tudo. Primeiro, por que você faz o que faz? Por que você trabalha no que trabalha? É para você, para sua própria satisfação? É pelo dinheiro? É para manter um certo estilo de vida? É porque precisa pagar o seu aluguel, que é caro? Beleza, mas é porque você quer ou porque você precisa de um lugar nesse valor? Por que você mora aonde mora? Não teria como morar em outra cidade, com um custo de vida menor, onde você tem mais qualidade de vida, gastando menos? O salário que você precisa ganhar, ele é para cobrir as necessidades ou é porque você tem tido muitos luxos? No que você gasta seu dinheiro?
Em comida, em coisas? São necessidades ou são futilidades? E tudo isso que você tem feito, qual é a razão? É para agradar os outros ou é para agradar a si mesmo? O que seria o ideal para sua vida? Qual é o seu suficiente? Porque eu vejo muitas incoerências em muitas pessoas exatamente por isso. Porque estão vivendo uma vida na corrida para ganhar mais e mais dinheiro. Sendo que, na verdade, elas valorizam poucas coisas de fato. E que poderiam muito bem trabalhar menos, vivendo uma vida boa de verdade, mas que só não perceberam isso ainda. E eu te digo isso exatamente por ter feito isso. Eu dei alguns passos para trás, construí uma vida mais lenta. E com isso, ao longo dos anos, eu tive tempo para pensar melhor em tudo que eu fazia. Que, consequentemente, me levou a trabalhar menos, só no que me trouxesse benefícios reais, conseguindo fazer as coisas que eu queria fazer e que, por consumir menos e me importar menos com as coisas, eu automaticamente consigo ganhar mais poder de compra para reinvestir nas coisas que me trazem retorno. E nos últimos anos, eu tenho consistentemente ganhado mais e mais dinheiro exatamente por isso. Consumia menos, sobrava mais, reinvestia mais e o resultado é mais qualidade de vida. Tanto por trabalhar menos, quanto por poder aproveitar mais a minha vida. Por isso, é essencial identificar o que realmente importa para você e priorizar essas coisas no seu dia a dia, aproveitando um dia de cada vez, vivendo o processo e fazendo melhorias todos os dias, sem deixar sua felicidade na mão de um futuro incerto. Então, em resumo, provavelmente você está adiando a sua vida porque continua preso nesse ciclo de trabalho e de consumo e precisa reavaliar as suas prioridades para focar no que realmente importa de verdade, sem esperar pelo momento perfeito. E eu espero que você pare para pensar um pouco sobre isso agora, que eu tenho certeza absoluta que as coisas vão mudar. Porque depois que você começa a se questionar sobre isso todos os dias, não tem mais volta. Mas então, a gente se fala na próxima. E valeu.